Vamos lá, então, abrindo coletiva pré-jogo com o Thiago Rosa, lateral. Lanza, chegou por último, vamos começar com você. Bom dia, Thiago. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Acredito que seja a sua primeira coletiva aqui desde sua chegada no Maringá Futebol Clube. Queria que você comentasse como que veio esse convite do Maringá para que você pudesse integrar o elenco e o que você está achando da equipe e também como que você avalia o desempenho do Maringá desde sua chegada. Bom dia. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Então, depois que eu cheguei, eu até conversei com o Thiago ali, ele falou que já tinha conversado com o meu empresário para tentar fazer com que eu tivesse vindo outras vezes, né? Mas quando eu vim agora, de verdade mesmo, ele falou direto com ele e foi bem intenso, bem como diz aqui o clube, né? Que a identidade é a intensidade. Então, ele conversou com os meus empresários e no outro dia eu já estava com a mala pronta para vir. E, cara, o elenco é muito bom, né? O grupo é bem unido e a gente, pelo que eu tenho visto, assim, tá todo mundo na mesma pegada, com o mesmo foco, né? Que é um só objetivo, que é tentar a nossa classificação. E eu vim com esse mesmo pensamento, né? Com esse mesmo foco, de tentar a todo custo a classificação para a gente tentar conseguir esse acesso. Thiago, bom dia. Marcel para a CBN. Eu tenho notado que gradativamente você vai se soltando mais, né? mais adaptado ao ambiente, aos jogadores, ao estilo. Qual as suas principais dificuldades você tem encontrado qual, assim, por exemplo, teve um gol que você perdeu, o cara crachá lá com o goleiro. Aquilo te desmotivou em algum sentido? O que você tirou de lição daquele lance? Então, o grupo me recebeu muito bem, e isso facilitou a minha adaptação, né? Porque eu cheguei, já na primeira semana eu tive a oportunidade de jogar, então isso facilitou, né, os processos, porque, igual eu falei, foi bem intensa a minha chegada, eu já cheguei, já tive que ir para o jogo, então o grupo ter me recebido muito bem, isso fez facilitar bastante. E com a questão de ter perdido o gol ali, é aquilo que a gente fala, só erra quem tenta, né? E a bola caiu ali para mim, eu estava no lugar certo, mas acabei não estando assim com o corpo adequado e concentrado 100% naquela situação, né? Igual eu estava jogando mais recuado, então não tinha muitas oportunidades de chegar ali. E no momento em que chegou, aí eu tinha que estar preparado, mas acabei, infelizmente, não conseguindo me adequar ali. Mas faz parte, isso não me abalou, não. A gente está sujeito a isso, né? Só erra quem tenta. Então, no próximo lance eu já tentei dar o meu melhor e é assim que tem que ser, né? Bom dia, Thiago. Edivaldo Ferreira, Rádio Jovem Pan News. Prazer falar com você. Qual o peso dessa vitória no último jogo? Vitória com dificuldade, né? Mas vitória que veio com muita luta, muita garra, para os próximos jogos, até porque fazia tempo que o time não vencia, né? E se você já atuou em outras posições ou sempre na lateral esquerda? Então, a vitória foi muito importante para a gente, né? Que mostrou a nossa força. E a gente, a partir disso, começou a olhar para a parte de cima, não mais para baixo. E a gente foi uma vitória que fez a gente realmente reencontrar essa nossa força, né? Porque vinha de jogos que a gente não estava conseguindo ganhar, então essa vitória foi muito importante para isso. E eu já joguei em outras posições, mas faz muito tempo. Eu já joguei de zagueiro, mas quando eu estava na base ali, tinha 11 anos mais ou menos. Mas eu sempre procurei ser um lateral bem equilibrado, tentar fazer a parte ofensiva bem e a parte defensiva bem também. E o professor Chipre conversou comigo e falou que talvez iria tentar me colocar ali como um terceiro zagueiro para tentar fazer a saída com o pé esquerdo, né? E eu falei, não, professor, onde o senhor me colocar, eu vou tentar dar o meu melhor. E por eu tentar ser um lateral bastante equilibrado, eu já tenho mais noção assim de quando eu pego a bola mais de trás. Então isso facilitou também para me adaptar jogando nessa função. E eu particularmente gostei também. E é aquilo, o pensamento é de ajudar sempre a equipe, aonde eu estiver, em qualquer posição que eu estiver. Então para mim foi tranquilo. Para fechar da minha parte,
o Itabaiana é o próximo adversário. O que vocês têm conversado entre vocês, jogadores? O que você poderia passar para o torcedor que vai acompanhar a equipe a longa distância de tranquilidade? Vocês estão tranquilos? Vocês acham que esse jogo é um jogo que, além de ser um jogo-chave, que dá para tirar de proveito do último jogo para esse jogo, para trazer uma vitória importante de lá? Então, do último jogo que a gente pode tirar é a nossa luta, né? A nossa entrega do início ao final. Acredito que em todos os jogos tem sido assim, mas eu acho que nesse foi mais ainda. E graças a Deus a gente foi coroado com a vitória, então a gente tem que tirar isso dos pontos positivos. E o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está trabalhando diariamente ali, dia após dia, e o trabalho está sendo muito bom, está todo mundo focado com o mesmo pensamento, que é tentar a vitória, que é buscar a vitória. Igual eu falei, a gente está pensando na parte de cima, graças a Deus a gente conseguiu vencer o último jogo, então a parte de baixo a gente não está olhando mais, a gente está olhando só para cima. E o torcedor pode ficar tranquilo que a gente está tentando dar o nosso máximo no dia a dia para buscar a vitória lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Você se posicionou várias vezes nas faltas que aconteciam para fazer uma cobrança. Ao seu lado, o Cheron, que tem cobrado bem ultimamente, o próprio Negueba também. Você vai bem ali na cobrança de falta e tem essa liberdade para cobrar, se for necessário? Já fez algum gol de falta ou não? Então, eu ainda não, profissionalmente eu ainda não fiz nenhum gol de falta, mas é uma coisa que eu trabalho. Igual eu falei, como eu cheguei aqui, acho que fui o último a chegar, então eu ainda não tive essa oportunidade de treinar ali, então. Mas eu sempre procurei treinar bastante falta, bastante escanteio, e isso é uma coisa que já vem de mim. Só que, como eu cheguei depois, aí tem que também respeitar a hierarquia, né? E aí, claro que ali no jogo a gente vê quem está melhor no momento, e a gente conversa ali na hora. Mas eu treino sim, eu tento melhorar dia após dia. E é aquilo, quem tiver melhor no momento bate. E aí nas faltas que teve a oportunidade ali, os meninos estavam melhor do que eu no momento para pegar ali, então aí foi com eles. Fechou, Rosa. Obrigado. Fechou. Bom trabalho. Valeu. Vamos lá, então, abrindo com Rodrigo Chip, coletiva pré-jogo, diante do Itabaiana. Bom dia, Chip. Bom dia. Prazer falar com você mais uma vez. Igualmente. Na coletiva você frisou que essa vitória deu realmente um alívio, né, para a situação que o time vinha passando. E agora para os próximos jogos? Você tem algumas dificuldades aí, né? Jogadores no departamento médico, expulsões. Então eu gostaria que você falasse como é que está o clima para o próximo jogo, para a viagem, esse compromisso difícil lá. E também sobre a expulsão do Danielzinho, que ele foi expulso no banco de reserva, estava voltando após cumprir suspensão. Isso te preocupa um pouco? Esse mental ainda está preocupando? Bom dia. Primeiro, a gente sabe da dificuldade do jogo. Um jogo extremamente difícil, uma equipe que pontuou muito em casa, uma equipe que sabe jogar em casa. E a gente está desde o primeiro dia, desde a volta na segunda, frisando sobre isso para a gente manter... Tranquilidade é uma palavra pesada, né? A gente leva para o outro lado, mas manter calma. Calma para a gente não entrar em algumas questões que desestabilizam a nossa equipe mentalmente, né? E essa questão do Danielzinho, enfim, ele é um guri que vive muito o jogo, é um guri que vibra muito, é um guri que se encontrou muito aqui no Maringá. Eu acredito que ele virou outro ser humano aqui, conversei muito com ele sobre isso, eu peguei ele no Atlético Paranaense. E essa forma que ele vive a vida, que ele... entende o jogo, muitas vezes ainda falta um pouco de maturidade para algumas questões. Isso é um processo natural. Ele está em formação como todos nós estamos em formação. E é claro que ele vai fazer falta. Vai fazer falta. É um jogador que tem engano, tem drible, é um jogador como uma opção, né? A gente não posso cravar se ele sairia como titular, né? Evidentemente. E um jogador que dribla hoje em dia no futebol não está fácil, um jogador de engano, como eu falei, então natural que a gente utilizaria ele, né? E cada jogo é uma estratégia diferente. Sobre essa questão do mental, da tranquilidade, eu senti o grupo realmente tirou um peso das costas, natural. Futebol é vencer, né? Futebol é vencer, a gente precisa entender isso quando está no futebol. E quando as vitórias não vêm, como a gente já conversou muito nos últimos dias, o grupo fica um pouco ansioso. Então o grupo está mais leve, está mais feliz, fez bons treinos. Tá? Fiquei muito feliz com o treino de segunda, muito feliz com o treino de ontem. Hoje a gente planejou muitas coisas que vai acontecer no jogo, né? Os jogadores estão cientes disso, então é natural que o ambiente fique mais leve.
Rodrigo Casarim, bom dia. Maciel para a Rádio CBN. Bom dia, meu amigo. Você vai enfrentar o Itabaiana, que é comandado pelo Gilson Kleina, um treinador experiente e que tem por estilo de propor jogo, certo? Você defende a verticalização do Maringá Futebol Clube. Mas é um jogo atípico, um jogo diferente, um jogo importante. A priori, espera-se uma equipe que venha para cima do Maringá Futebol Clube. Eu não sei se você virá. Mas você, de repente, pode mudar um pouco o estilo, de repente, com 4-4-2, de ser mais reativo, ou você não abre mão da verticalização no próximo jogo? Bom dia, meu amigo. O Kleina, eu tive a oportunidade de trabalhar um período com ele na Chapecoense, no Sub-20, fiz alguns sparrings para ele, cara gente boa, cara experiente, muito vitorioso. E evidentemente que vai ser um jogo que as duas equipes vão verticalizar. A nossa equipe tem característica para isso, é natural, a gente vai tentar se ajustar a algumas questões, nós estamos trabalhando para isso. E nós não vamos perder a nossa identidade. Eu não posso tirar isso dos jogadores, não posso tirar isso do que está claro aqui na minha frente, né? Intensidade é a nossa identidade, então isso é natural. É claro que essa intensidade a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. Em alguns momentos a gente também vai ter que defender bem, mas não podemos tirar isso do que é característica do nosso time e dos jogadores, né? Então, o jogo vai demandar muita coisa, vai ser um jogo muito agressivo das duas equipes muito parecidas em muitas coisas, principalmente nas recuperações de bola, são equipes verticais, então a gente tem que estar preparado para isso, quando eles verticalizarem a gente defender bem e torcer para eles não defenderem bem quando a gente verticaliza, que a gente consiga ser feliz nas nossas recuperações de bola e ser mais letal que eles. Bom dia, Chip, Eduardo Lanza, Rádio Pega Fogo. Chip, obviamente, sabemos do estilo de jogo do Maringá e também da proposta, mas não dá para negar que o Maringá também joga com a calculadora na mão, pensando em resultados, tanto visando ainda uma fuga remota da zona de rebaixamento, quanto também uma classificação que acabou aumentando as chances na competição. Como que você trabalha essa questão com os atletas de tentar controlar a ansiedade e também as possibilidades tanto dos dois cenários, tanto de permanência, por óbvio, e consequentemente a classificação, quanto também de uma fuga contra o rebaixamento, que ainda, mesmo sendo remoto, tem chances. E também aproveito e pergunto para você, e de reforços? Foi conversado também, até porque ontem, nas redes sociais e também na imprensa de São Paulo, foi veiculado o nome de Guilherme Portuga como possível reforço do Maringá Futebol Clube. O clube, por óbvio, não confirma o nome. Queria saber de você se foi comentado alguma coisa, se há alguma possibilidade de alguns jogadores integrarem o elenco ou se o elenco já está fechado. Vou começar de trás para frente. Reforços, não temos, esse nome nunca foi ventilado, né? Bom jogador, mas não foi ventilado. Tá? A nossa diretoria tem um trabalho competente, já falei muito sobre o nosso scout, nós temos um emaranhado de jogadores sendo observados aí por várias ligas, não só aqui no Brasil. Nossa equipe é muito competente, mas no momento não tem nada. Estou feliz com o nosso grupo, o nosso grupo está muito focado, temos bons jogadores, não temos nada. Sobre olhar para cima, olhar para baixo, a gente está olhando para cima, nós estamos muito perto da classificação, é o nosso discurso interno aqui, de todo mundo. Eu acredito que temos totais condições de classificar, sabemos a dificuldade do próximo jogo, mas nós temos que olhar para cima, nós não podemos falar sobre isso. É claro que essa ansiedade de já não ter mais chance de cair, né, ganhando o próximo jogo, é natural, né, e também essa ansiedade de classificar, né. Então a gente está num momento de olhar para cima de novo. Esse foi o meu discurso desde o início, e é da nossa diretoria, nossos jogadores são cientes disso, estão trabalhando para olhar para cima, a nossa torcida também, eu vejo nas redes sociais, vejo no dia a dia que a gente encontra alguém, como eles estão esperançosos, né? E o último jogo a gente viu que o Maringá é diferente, acredita até o fim, e tem muito essa mística, né? Que isso é importante no futebol. Então nós temos que olhar para cima, olhar para frente e buscar esse G8. Você não vai contar, Rodrigo, com o Júlio, com o Cauã e com o Danielzinho, né? Por punição. O Maranhão e o Tito estão no DM ainda. A viagem é sexta-feira. Como é que está essa questão desses dois jogadores que vinham atuando como titular? É claro que nós sabemos que tem o Cristóvão, tem o Lucas, tem o Iago aí no departamento médico, mas esses dois vinham atuando como titular. E uma outra pergunta. Você gosta de ter um 11 titular
ou isso não acontece com você? Até porque nos 2 jogos você alternou, ora porque é necessário, ora por opção sua. Bom, primeiro, estamos com essas 3 baixas, vão fazer falta, evidentemente, são jogadores estratégicos para algumas mudanças, né? Vinham entrando bem, né? Tavares é um jogador com muita personalidade, vai fazer falta, tem um jogo aéreo muito bom, ofensivo e defensivo. O Júlio já melhorou no último jogo, conversei bastante com ele, tá? Então é um jogador para esse tipo de cenário, e o Danielzinho a gente já conversou anteriormente, né? Então são jogadores que vão fazer falta. Sobre o Maranhão, provavelmente amanhã deve estar retornando, a gente vai ver ainda a situação, e o Tito ainda a gente vai analisar. Mas são jogadores que devem estar viajando, e até o limite final aí a gente vai definir. Mas eu confio no elenco, se eles jogarem ou não. Nosso elenco tem condições de quem entrar em campo nos 11 ou nos 20 da relação, 22, desculpa. Todos estão preparados e estão entendendo o que vai ser o jogo, o contexto e o cenário do jogo, que é o mais importante. Uma última minha, Rodrigo. Você tocou na palavra letal. A letalidade será preponderante nesse jogo, principalmente nesse jogo importante. O torcedor cobrava durante as transmissões, na cobrança de escanteio, 2 jogadores. Por que 2 jogadores sempre na cobrança de escanteio? Não era melhor um estar na área também, ou se chegando ali no outro setor? E o Maringá sempre foi muito forte na bola aérea. Isso não tem acontecido nos últimos jogos. Eu queria que você falasse desses treinamentos, se está vendo ou não, e sobre esses 2 jogadores para cobrar o escanteio, por favor. Eu acho que sempre quando você é forte em algo, isso foi um discurso meu desde o início aqui, os adversários começam a criar antídotos, a se defender melhor, a se ajustar melhor, né? Então, nossa equipe sempre foi uma equipe vertical, que fez coisas que pouca gente faz no futebol a nível mundial, por mais que hoje virou tendência as marcações por encaixes longos, né? Mas a gente aqui no Brasil criou um cenário que ninguém estava preparado, então as equipes começaram a ter antídotos para isso, né? E também a nossa bola parada, ela sempre foi muito letal, e as equipes estão defendendo melhor, né? Estão defendendo melhor, mudou alguns jogadores, né? Então a gente está trabalhando quase todo dia isso, nós estamos insistindo muito isso, temos uma equipe por trás muito competente para fazer isso, e eu tenho certeza que nos próximos jogos a gente, como eu falei em entrevista coletiva, a gente vai gerar mais perigo. Sobre os 2 batedores é muito estratégico, como eles defendem primeira trave, como eles defendem a bola de segunda trave, uma bola aberta, uma bola fechada, para gerar um pouco de dúvida no adversário também, então é estratégico. Mas nós vamos melhorar isso, o torcedor pode ficar tranquilo que vamos melhorar as bolas paradas nos próximos jogos. Rodrigo, falando em bola parada, o Cheron está cobrando bem as faltas, né? Cobrou contra Floresta, bateu na trave, Tito fez o gol. Aí, nesse último jogo, ele foi bem também nas cobranças. Teve uma que ele cobrou no canto esquerdo, o goleiro estava bem colocado, fez a defesa. E, coincidência ou não, depois que ele tem entrado aí nos últimos jogos, o time buscou o gol e fez o gol. E até eu peguei no seu pé um pouquinho lá no jogo lá contra o Figueirense, porque você falou que ele era muito técnico para entrar no time. Eu brinquei e falei, mas eu também quero um cara muito técnico no meu time. É claro que isso, né, num tom de cobrança e descontração. Ele pode pintar nesse time aí, no próximo jogo, como titular, de repente ali no lugar do Danielzinho, não sei, ou no meio-campo? Cheron vem evoluindo muito, um jogador com histórico de base do Grêmio, Grêmio das melhores bases no Brasil, um jogador que pisou em cima, treinou muito no profissional, chegou a pegar a lista, um jogador que está se adaptando ao nosso cenário, um jogador muito técnico, mas a nossa equipe, como eu falei, se a intensidade é a nossa identidade, ele tem que se adaptar a isso. Ele precisa melhorar a rotação dele, ele sabe disso e melhorou muito. Um jogador extremamente trabalhador. E é natural que o corpo tenha uma janela de adaptação, né? Uma adaptação para fazer as coisas com maior volume, não fazer uma ou duas, fazer o jogo inteiro, né? Pode ser uma das opções, né? A gente está estudando, devido a essas lesões, devido a alguns cenários que a gente está estudando estrategicamente para o jogo, pode ser que seja. É um jogo que vai ter bastante bola parada, bastante reinício, é um jogador que bate bem, mas nós também, além dele, temos bons batedores, né? Então, estamos estudando, até o último minuto vamos definir essa equipe, porque é um jogo vital para a gente ascender entre os 8 aí. Então, nós vamos estudar até o último instante, colher informações também do adversário até o fim, né? Porque não podemos errar na estratégia e principalmente na escalação. Fechou, professor. Obrigado. Bom trabalho. Valeu, rapaziada. Professor, primeira parte aberta, pessoal. Claro, com certeza. Pode ficar até a segunda parte aí. Tá.